Falando ainda sobre essa história da Polícia Federal e essa investigação, há também uma expectativa para um novo depoimento do Braga Neto. Mas esse novo depoimento, ele deve acontecer somente após a análise final do material apreendido. A polícia vai terminar de avaliar todo o material apreendido de Braga Neto antes de ouvi-lo mais uma vez, né, em um novo depoimento. Entre esses materiais que foram apreendidos estão lá 2 celulares que estavam na casa do militar. No relatório em que pediu autorização do Supremo para a operação, a Polícia Federal afirma que o ex-ministro tentou conseguir informações sobre o acordo de colaboração de Mauro Cid. Né? Esse foi o motivo, inclusive. Mas há aí todo esse material que está nas mãos da Polícia Federal para esse novo depoimento. E isso é de praxe também, né, ô Josias? Eles fazem a operação, ele está detido, Braga Neto, tudo isso vai ser analisado e um novo depoimento marcado. Há muito método, né, no trabalho da Polícia Federal. Eles fizeram a prisão do Braga Neto, simultaneamente realizaram busca e apreensão no apartamento do próprio Braga Neto e aqui na residência do seu faz tudo, o coronel Flávio Peregrino, e recolheram esses equipamentos eletrônicos todos, né, um par de celulares do Braga Neto, 4 laptops do Peregrino, 36 pendrives, também 2 celulares. E no próprio sábado obtiveram, porque há muito material armazenado na nuvem, você precisa de autorização judicial para perscrutar esse material, para analisar esse material, e eles obtiveram no próprio sábado uma autorização do ministro Alexandre de Moraes e iniciaram a análise do material. Evidentemente, encontrando munição, a Polícia Federal utilizará esses elementos no interrogatório que fará com o general Braga Neto e também com o coronel Peregrino. Isso foi repetido, Fabiola, ou isso repete um procedimento que foi adotado em inúmeros casos, mas a gente falava há pouco do Mauro Cid, que se tornou delator, né? O Mauro Cid virou delator depois que a Polícia Federal, numa operação parecida com essa, só que envolvia aquele caso da falsificação de cartões de vacina, a polícia apreendeu também equipamentos eletrônicos, o celular do Mauro Cid, e encontrou um manancial de informações nesses equipamentos, né? E pressionado, encurralado, quando percebeu que até a sua família estava metida no rolo, o seu pai, a sua mulher, o Mauro Cid acabou se tornando um colaborador da justiça, um delator, e deu no que está dando, né? Então, há sim esse risco sempre de que novos delatores surjam, né? Tudo depende da qualidade e da força do material que a Polícia Federal vai encontrar nesses equipamentos que foram apreendidos no último sábado, Fabiola. E o depoimento do Braga Neto, a gente não tem nenhuma informação a respeito disso, né? A gente tem o que a defesa dele diz, né, Sakamoto? Ele nega a todo momento que houve essa tentativa de golpe, mas o que o material mostra, pelo menos o que já foi divulgado, e até mesmo essa prisão dele, do envolvimento de Braga Neto. E agora, nas mãos da Polícia Federal, muita coisa para ser avaliada. A defesa do Braga Neto, né, e os seus aliados batem muito na tecla com relação à questão daquele plano para envenenar Lula, executar Geraldo Alckmin e explodir Alexandre de Moraes, né, que seria executado pelas Forças Especiais do Exército, os Quides Pretos, né, e que teve, né, que segundo as informações ajudou a ter financiamento que passou por Braga Neto, aquele dinheiro na caixa de vinho, tudo isso mais, né? Agora, muita gente fala, isso aqui é complicado, você tem só essa informação, mas não é só isso que liga Braga Neto às ações golpistas, não é só isso que liga Braga Neto, estou falando em termos do indiciamento, não é só isso que liga ele às ações golpistas, ele participou ativamente de 2 núcleos dos 6 elencados pela Polícia Federal como estruturantes do golpe de Estado. Em um deles, por exemplo, ele pressionava a cúpula do Exército para a adesão ao golpe de Estado. Ele jogava, lançava os cachorros em cima
por exemplo, do comandante do Exército Freire Gomes, né, e da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, porque eles não queriam, decidiram não pular nessa fossa escura e fétida, né, que, ao que tudo indica, o almirante Almir Garnier topou entrar, que seria uma tentativa de golpe de Estado, e por conta disso ele foi atacado, jogaram, fizeram pressão em cima dele. Isso, inclusive, gera um constrangimento muito grande na cúpula militar, que também não vai defender Braga Neto com unhas e dentes, porque ele jogou os cachorros para cima de outros colegas, ele quebrou a lealdade militar. Né? Então, o que acontece? Tem essa questão de articulação, tem essa questão de tentar envolver os militares nesse processo. Teve também a participação da própria questão naquele plano, né, para atingir os três nomes já citados. Tem muita coisa envolvendo o Braga Neto nesse processo e não é apenas uma. Ou seja, o Braga Neto, ele está envolvido nessa história tanto quanto o próprio Jair Bolsonaro. Né? Então, são os dois nomes fortes de todo esse processo golpista. Então, fica difícil. E aí, essa prisão por conta de obstrução de justiça era uma coisa que, de certa forma, já era esperada, né, por muita gente. Né? O que demorou. Colocou-se, inclusive, que a prisão dele poderia ter acontecido antes, e só não teria acontecido porque o tribunal, o STF, ficou, né, na verdade, quis, na verdade, evitar rusgas com as próprias Forças Armadas. Afinal de contas, era um general de 4 estrelas que, por mais que fosse da reserva, indo para o Chilindró. Só que, mesmo que de forma preventiva, né? Ninguém estava condenando, mas ninguém queria mandar um general de 4 estrelas para o Chilindró antes de uma condenação final. Só que aí as questões relacionadas à obstrução tornaram isso insustentável. Né? Da mesma forma, o Bolsonaro, muita gente fala que ele poderia ter ido preso de forma preventiva por uma série de razões, só que também ninguém quer fazer isso exatamente para não gerar uma vitimização por parte do Bolsonaro, para gerar um atiçamento dos seguidores dele antes de uma condenação final. Lembrando que o próprio Lula não foi preso antes de uma condenação final no caso da Lava Jato, né? Então é isso. Só que o Braga Neto chegou naquele limite, o STF veio, acabou mandando para trás as grades e, ao que tudo indica, pelo que estamos vendo aqui, apesar de uma ou duas reclamações, o comando militar não saiu em defesa pública, fazendo pressão e tudo isso mais em nome do Braga Neto, que, como já disse, ele quebrou a lealdade ao jogar os cachorros sobre seus colegas.